É uma responsabilidade muito grande fazer uma escola como essa. Porque não é, como eu falei aqui hoje, a gente não está interessado em fazer um evento de sucesso. Mas o que nós mais queremos é sermos vasos na mão do Senhor e sermos usados por Deus. O que nós mais queremos é que essa escola seja uma casa do oleiro, onde os vasos chegam aqui quebrados, rachados, e saem daqui novinhos em folha. Isso envolve muita responsabilidade. Como eu disse, nós imaginávamos que a primeira escola seria um evento, uma escola, né? E estamos aqui há 9 anos, firmes e fortes, fazendo algo que eu creio que é de Deus. E todo ano o Senhor nos traz um tema para a escola. Um tema que ao longo dos dias Ele vai destrinchando através dos ministros que falam, que cantam, que te entregam um crachá. E eu creio que Deus tem uma palavra profética que Ele vai liberar aos pouquinhos sobre a nossa vida nesses dias. Mas Ele já me passou um pouquinho dessa palavra. E o tema que começou a queimar no meu coração foi centralidade. Centralidade em Cristo. O evangelho cristocêntrico. Viver o cristianismo de fato como discípulos de Jesus Cristo. Viver uma vida cristã que não é fundamentada em regras de homens, mas na palavra de Deus e no exemplo de Jesus. Como eu disse, Deus tem me falado muito sobre centralidade. Na minha perspectiva, na minha avaliação pessoal, eu vejo a igreja hoje necessitando de ouvir a respeito dos fundamentos do cristianismo, do evangelho simples e puro, e necessitando de viver isso também. Nós vivemos hoje no Brasil, somos parte de uma igreja crescente. As igrejas estão explodindo de pessoas, graças a Deus por isso. Pelos 4 cantos da nossa nação, nós vemos as igrejas crescendo, e o Senhor trazendo pessoas para a família de Deus. Isso é uma bênção. Mas, por outro lado, eu vejo, isso é a minha avaliação pessoal, eu gostaria que isso ficasse bem claro para você. Mas eu vejo que existe hoje uma fábrica de odres novos, mas está faltando vinho novo. E onde nós vemos muitas pessoas evangélicas não convertidas a Jesus, simpatizantes. Gosto de Jesus, a história de Jesus é bonita. Conhece o Jesus do pastor, do irmão, do vizinho, mas não conhece Jesus. Não sabe quem é o Deus dela, entende? E o Léo ontem falou sobre isso. E veio testificar muito no meu coração. Que nós necessitamos, querido, de conhecer Deus de verdade. Cristianismo é isso, é andar com Deus, conhecer Deus, porque Jesus é essa porta. Todos nós somos criados para um propósito essencial da vida. Deus não é um Deus que faz as coisas sem propósito, despropositadamente, não é verdade? Deus é maravilhoso e tudo que Ele faz tem um propósito. A Bíblia fala que há tempo para tudo, não é verdade? De rir, de chorar, para que se cumpra esse propósito de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou com um propósito. Ele criou a minha vida com um propósito, Ele criou a sua vida com um propósito. Existem 2 propósitos definidos na nossa vida, e eu quero falar de um deles, que é a essência, porque eu nasci. Eu queria falar um pouquinho sobre isso essa noite. A gente vai passear pela palavra de Deus bastante. Eu queria que você começasse abrindo em Gênesis 1, de 27 a 29. Gênesis 1, de 27 a 29. Amém? A gente vai desembanhar a espada rapidão na escola. Você vai sair daqui craque. Vamos lá. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eis que lhe dou. E ali ele vai continuando dizendo tudo que ele fez para nós. Gênesis 2, 5 e 6, rapidinho, já está aí do outro lado, na outra página. Gênesis 2, 5 e 6. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto dos campos e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Queridos, fomos criados por Deus. Você crê nisso? A Bíblia nos diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E segundo a palavra de Deus aqui nos diz em Gênesis, fomos criados para dominar sobre as aves, os animais, os peixes, para cultivar e multiplicar, para desfrutar daquele lugar maravilhoso, que eu acho que por mais que nós imaginemos, pelo que lemos na palavra de Deus, o que era o Éden, a gente não tem noção do que era aquilo. Eu acho que o belo hoje, para nós, ele está muito aquém do belo essencial. E a Bíblia nos diz que Deus, ele vinha ali todos os dias na viração do dia para ter um momento de comunhão com esse ser vivo que ele criou. A Bíblia nos diz que fomos criados para a glória desse Deus maravilhoso. Muitas vezes nós ficamos correndo de um lado para o outro em busca do chamado. O que fazer? O que fazer? Será que vão me dar oportunidade? Será que agora eu vou ser o líder? Será que agora eu vou encontrar o meu lugar? E muitas vezes nós não nos apercebemos de que o tempo que perdemos em buscar o que fazer, deixamos de buscar o que ser. Muitas vezes nós valorizamos mais uma função, um título, um sucesso, mais do que o propósito, ou nos alinhar ao propósito essencial pelo qual eu fui criado, você foi criado. Queridos, isso enche o meu coração de alegria, porque quando Deus criou o homem, Ele criou um ser para comungar com esse ser, para falar, para ouvir, para se encontrar com Ele. Eu estava falando aqui no final do louvor que eu sinto saudade desse lugar de encontro. Queridos, o homem tinha tudo isso na sua mão. Tinha autoridade, tinha domínio. E foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para o conhecimento do Senhor. E era, queridos, tete a tete. Você já ouviu essa expressão? Era Deus ali com ele. Ele ali com Deus. Desfrutando do belo essencial, desfrutando da glória essencial, desfrutando do Deus essencial, sem barreiras, não existia barreiras. E ali ele tinha uma visão real de quem era Deus. Queridos, eu fico imaginando, primeiro, Deus não precisa de nós. A Bíblia diz que nele tudo subsiste, ou seja, ele é suficiente, nele mesmo. Ele não nos criou por uma necessidade. Tanto que a Bíblia nos diz que Deus procura adoradores, mas ele não necessita, não é verdade? Ele procura porque ele decidiu assim, ele quis assim. E ele resolveu criar um ser que correspondesse ao amor, que correspondesse a Ele como Deus e criado à sua imagem e semelhança. Uma vez eu ouvi uma mensagem que falava sobre o universo, as galáxias. Marcial que gosta de pregar sobre isso, né, Marcial? E eu fiquei impressionada naquele dia.
com a grandeza do amor de Deus, embora o meu metro seja pequeno para medir esse amor. Mas o pregador, ele foi figurando, né? Primeiro ele pegou o grupo que estava naquele lugar, ou seja, vamos nos imaginar aqui, quando nós nos vemos aqui, teoricamente eu tenho 1,75 m em relação a Lígia, que tem 1 metro e alguma coisa, você como chama? A Marina, Marília, que tem 1 metro e também. Nós temos essa percepção. Nós nos vemos dentro dessa perspectiva. E é fácil, com esse olhar, a gente entender que Deus está aqui, que Ele recebe o nosso louvor, não é? Fica algo assim, talvez mais mensurável, embora seja imensurável. Mas aí imagine que nós somos um pontinho em Santa Luzia, que é um pontinho em Minas Gerais, que é um pontinho no Brasil, que é um pontinho no planeta, que é um pontinho na nossa galáxia, que é um pontinho no universo. E quando a gente começa a abrir essa perspectiva, chega uma hora que a gente nem se vê mais, não é? Aí eu já não tenho mais 1,75 m. E o que impacta meu coração é pensar que o Deus que criou tudo isso, Ele me formou no ventre da minha mãe, Ele te formou no ventre da sua mãe, Ele teceu os nossos ossos, Ele nos chamou pelo nome, Ele nos formou para a glória dEle. O que mais me constrange é pensar que quando nós, os pontinhos, nos reunimos, no meio de bilhões de pontinhos do planeta Terra, Ele conhece o nosso cheiro. Ele conhece o rouquinho da nossa voz. Na realidade, Ele conhece aquele som lá de dentro, que nem a gente ouve. Isso é tremendo. E foi para isso que Deus nos criou. Para desfrutar. E, queridos, Deus é tão tremendo que Ele não criou um grupo de robozinhos que fazia o que Ele queria. Não, Ele nos deu uma livre escolha. Ele nos deu a opção de decidir. Aí em Gênesis 2,15, fica em Gênesis aí ainda, a gente vai ficar um pouquinho aí. A palavra de Deus nos diz. O Senhor Deus, Gênesis 2,15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para dele cuidar e cultivar. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus veio e trouxe ali um direcionamento. Ele falou, olha, isso tudo aqui, você pode desfrutar de tudo isso aqui. Eu fico imaginando os frutos, os sabores. Quem aqui gosta de comer? Gente, eu gosto muito de comer, gente. E eu gosto de comer, assim, não é muita quantidade, mas é aquela coisa gostosa. Vocês gostaram da comida de hoje, do Sheng? Gente, vocês vão ver. Se eu fosse vocês, eu fazia um Cooper aqui em volta todo dia para perder os quilinhos que a gente vai ganhar na escola, viu? Mas Deus nos deu essa capacidade de experimentarmos e desfrutarmos. Isso não é maravilhoso? Eu fico imaginando as árvores, os frutos que tinha ali no Éden. Suculentos, adocicados, azedinhos, sabe? Aquela mistura de amargo, doce, azedo, que a culinária tanto preza, né? Oprima por isso. Ou seja, Deus falou, você pode comer de tudo, mas dessa árvore do conhecimento do mal não come não, porque certamente você morrerá. Aí, vamos lá em Gênesis 3, Gênesis 3, versículo 4 a 8.
Gênesis 3, 4 a 8. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando viu a mulher que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E os olhos dos dois se abriram. E perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueiras para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vamos abrir lá agora em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Tiago, capítulo 1, 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Amém? Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Queridos, em primeiro lugar, o Senhor trouxe ali um direcionamento para a vida. Fomos criados para viver com Ele, para viver para Ele. E Ele trouxe esse direcionamento. E colocou, aprove ao Senhor colocar em nós o livre-arbítrio, né? Uma vez eu ouvi uma pregação que o pregador dizia o livre-arbítrio. E deu essa condição de decisão. Mas mesmo assim, ele trouxe direcionamento. Ele falou: olha, se você opta por obedecer ou desobedecer. E aí a Bíblia diz que veio a serpente, falou com Eva, falou: certamente não morrerão. Deus sabe que vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal, assim como Ele. E a Bíblia fala que o desejo, que os olhos se encheram, que o paladar ficou aguçado, e eles comeram. E ali a palavra de Deus nos diz que os olhos deles foram abertos. Queridos, quando o homem desobedeceu, quando ele se rendeu a esse desejo, porque o pecado ele começa com o desejo da carne, não é verdade? Ele se torna pecado em ato, mas ele começa aqui, quando o paladar fica aguçado, quando os olhos se enchem, quando a soberba e o orgulho, ele tomam lugar. Nós sabemos que o pecado de Lúcifer foi querer ser como Deus ou maior do que Deus. E foi exatamente nisso que ele tentou o homem caiu. E ali, a visão real de Deus ficou distorcida. Porque eles começaram a ver Deus de uma forma diferente e por isso se esconderam. E quando a visão de Deus se tornou distorcida, a autovisão se tornou distorcida. Eles começaram a se ver de uma forma diferente. O pecado, ele obscurece, ele se torna aquela barreira para compreendermos quem Deus é de fato e quem nós somos de fato nele. Queridos, o pecado, ele quebrou o propósito, ele tentou, foi uma tentativa de romper o propósito essencial pelo qual fomos criados.
aquilo que era puro se tornou impuro. E ali houve uma condenação, porque Deus tinha avisado, certamente morrerão. Uma condenação para uma morte eterna, não uma morte física. E ali eles foram retirados daquele lugar onde haviam os frutos suculentos, maravilhosos, onde eles dominavam. E aí Deus fala, olha homem, você vai ter que suar a camisa, vai ter que ralar para conseguir o seu sustento. Mulher, você vai começar a sentir dores de parto para dar à luz. Meus queridos, a Bíblia fala que o amor de Deus é imensurável, não é? E Deus não desiste. Fala assim, ô meu vizinho. Fala sério. Deus não desistiu. Ele é Deus. Graças a Deus por isso. Sabe por quê, queridos? Porque Ele se agrada em ter comunhão conosco. Ele se agrada em estar conosco. Ele se agrada em falar, em ouvir. Ele se agrada de estar nesse lugar de encontro, onde Ele se revela da sua forma essencial. E onde Ele nos revela a nossa natureza essencial. O propósito essencial. Ele não desistiu de nós. E em todo o Antigo Testamento, Deus nos aponta um caminho de redenção, de justificação, de desculpa. Através dos sacrifícios, das ofertas, tudo aquilo apontava para se cumprir em Cristo Jesus. Porque Ele não desistiu de nós. E João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, nós nos esquecemos disso. Isso é simples. Isso é a essência do que chamamos de evangelho. O amor do Deus Criador Todo-Poderoso, Pai das luzes, o eterno Rei dos reis, o maravilhoso, o incomparável por nós, que deu o seu Filho unigênito para que não perecêssemos. Meu Jesus amado. Abra sua Bíblia lá em Efésios 2, de 1 a 7. Queridos, Deus tem introjetado isso dentro do meu coração de uma forma tão poderosa. A gente não entende muito o jeito de Deus, né? Mas essa é uma mensagem que a gente ouviu desde a nossa conversão. Mas que ela se tornou um pouco esquecida, não é? Hoje a gente nem sabe muito bem como pregar, porque a gente não está vivendo essa verdade dentro, sabe? A gente usa tantas técnicas, né? Para atrair as pessoas, porque tem faltado esse fundamento na nossa vida, porque quando a gente começar a compreender isso, a gente vai abrir a boca, vai pregar o evangelho, o povo vai se converter. A igreja vai se encher de convertidos. Efésios 2, 1 a 7. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguia o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira.
Todavia, fala comigo, todavia, entretanto, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Estávamos mortos e em Cristo ressuscitamos para a vida, para vivermos o propósito essencial pelo qual fomos criados. Deus amado, em Cristo, queridos, houve uma reprogramação. Hoje a gente vive na era da tecnologia, né? Cada dia é um ai que aparece. iPad, iPod, iPod, iPhoi, iVai. E chega uma hora que o computador da gente fica cansado. De repente ele é temperamental. Uma vez meu computador resolveu parar de funcionar. Falou, não quero mais, cansei. E na época eu tinha um trabalho enorme guardado nele. E eu falava, Deus tem misericórdia, eu não fiz backup. Aí eu levei ele lá para o hospital de computadores. Aí ele falou assim, olha, nós vamos ter que reformatar tudo. Graças a Deus consegui recuperar o conteúdo. E tudo se fez novo no meu computador. Ele ficou mais rápido, a tela ficou mais clara, mais iluminada, mais brilhante. E hoje ele está aqui, firme e forte, né, amigo? Estamos juntos aí. Em Cristo é assim, irmãos. Nós fomos reprogramados, reformatados, restaurados, redimidos, justificados. Tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Já não vivemos no pecado, embora pecamos, mas não vivemos no pecado. Já não estamos arraigados ao príncipe deste mundo, às coisas deste mundo, escravos de um sistema que só oprime. Fomos livres. Queridos, há uns anos atrás, quando Deus começou a fazer um mover de adoração na nossa nação, houve um incentivo a uma liberdade que, ao meu ver, não era muito bíblica. Você é livre para adorar, pula, vira de cabeça para baixo, vira de cabeça para cima, rola, deita, cai. Irmãos, somos livres do pecado. Somos livres do mundo. Somos livres de um sistema opressor para dizer, eu quero ser escravo de amor. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. O meu alimento é fazer a tua vontade. Eu quero falar como o Senhor falou. Eu quero andar como o Senhor andou. Eu quero ser como o Senhor. Queridos, isso é ser cristão. Reprogramados em Cristo. Oh, Jesus. Interessante que fomos tirados da morte para a vida, porque a morte eliminou a morte. Esses dias, a Luísa e o Gabriel foram numa reunião e o pastor pregou sobre isso. E quando eles me falaram essa frase, eu falei, e não é que é mesmo? A morte eliminou a morte. Jesus morreu e foi lá no inferno. E ele pegou a chave e falou assim, aqui, feioso, isso aí não é seu mais não. Reprogramados para a vida eterna, para ressuscitarmos em Cristo Jesus. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. Amém?
Ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e ao bispo das suas almas. Romanos 5, 15 a 19. Desembainhar a espada aí. Romanos 5, 15 a 19. Oh, aleluia. Queridos, quando eu comecei a ler esses textos, a sala lá de casa ficou pequena, e a hora que ela não é muito pequena. E já fui achando assim, já não tinha muito lugar, e eu falava, a hora de fazer o almoço está chegando, mas eu não quero parar, Jesus. Porque o trem estava bom demais. Porque eu comecei ali, talvez, a entender um pouco mais o significado desse ser reprogramado em Cristo. Ser cristão. Romanos 5, 15 a 19. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a mesma provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em uma vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como há só uma transgressão, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, ou por um só ato de justiça, resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Jesus toma conta de nós. A Bíblia fala que foi uma vez só o sacrifício do Cordeiro Imaculado, o sangue derramado. Ali houve um divisor de águas de fato. Justificados em Cristo. E ali, queridos, a porta se abriu novamente. O véu se rasgou. Ali eu não precisava mais de ter um sacerdote que fosse ali diante do Senhor fazer expiação pelos meus pecados. Em Cristo, todos nós somos sacerdotes. Em Cristo, todos nós podemos entrar com intrepidez, com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo, pelo vivo caminho. Programados, criados, planejados para a glória do Senhor. E em Cristo esse propósito, ele volta à sua essência. Sabe, irmãos, como eu falei, a gente, por muitos anos, nós tínhamos um entendimento sobre louvor e adoração muito ligado à música. A gente pensava que louvar era cantar música rápida e adorar era cantar música lenta. E hoje eu fico vendo gente falando assim, esse CD é de adoração, não, aquele ali é de rock, não, aquele ali... Queridos, sabe o que é adorar?
é corresponder com esse propósito essencial. Sabe de que maneira? Quando a gente encontra Ele, Ele se mostra para nós, não é assim? Aí a gente reage. Cantando, servindo, pulando, rindo, falando palavras para Ele de amor. Isso é adorar. É olhar para Ele e liberar o que está aqui dentro. O homem, quando pecou, ele continuou sendo um adorador. Só que não de Deus, do Deus único. Ele começou a criar deuses, com D minúsculo, né? Mas o único Deus, aquele que é digno de adoração, ele não desistiu. E Jesus é essa porta que nos leva novamente ao lugar onde nós podemos desfrutar dessa comunhão. Essa comunhão, querido, ela foi restaurada em Cristo. Esse privilégio foi restaurado em Cristo. Hoje a gente começou a reunião dizendo que o Senhor nos convidava para as águas, não é? Essa água é Jesus. Deus não nos convida para um tempo de visitação, não. Ele nos convida para nos tornarmos a habitação. E à medida que o tempo vai passando e nós vamos ali de glória em glória sendo transformados, a gente vai ficando na forma direitinha de Jesus. Isso é cristianismo. Isso é tão simples, mas se tornou tão complexo, tão complicado, e a gente se esqueceu disso. Ser cristão não é fazer tudo que nos ensinaram. Levanto a mão, eu pulo. Não, ser cristão é nascer de novo. É ser convertido a Jesus Cristo e ser reprogramado nele. É viver o propósito essencial. Fomos criados para o louvor e para a glória de Deus. Nós não fomos criados para nós mesmos. Nós não fomos criados para Ai, Jesus, perdi a palavra. Oi? Nos exaltar, engrandecer, não. Nos promover, não. Nos satisfazermos para uma autossatisfação. Obrigada, Marcial. Estou falando que esse menino é um menino de Deus. Menino, né, Marcial? Recebe aí, viu? Fomos criados para isso, irmãos. Um dia a gente teve uma conversinha no chat do Face e surgiu um assunto sobre a pousadinha, né? E aí eu coloquei assim, olha gente, a gente tem que ser crente antes, durante e depois da escola. Você pode me enganar, você pode enganar o seu pastor, você pode enganar o vizinho do seu quarto. Mas se nós de fato fomos reprogramados, Ele sabe quando a gente abre a boca e o coração já gritou antes. O que eu tenho entendido de louvor e adoração é isso. É olhar para Ele e corresponder. É amor respondendo ao amor. É uma ação ou uma reação à ação do Espírito Santo em mim, que me revela quem Ele é. Quem o Pai é, quem o Filho é. Hoje nós iniciamos a reunião falando dos nomes e os atributos de Deus. Tu és Deus. Ele é, de fato. Quem é o seu Deus? Será que Cristo é o centro? Será que essa porta, de fato, será que você, na realidade, você tem encontrado esse caminho, entrado por essa porta e chegado lá, provado dessa plenitude em Deus? Aqui nessa terra a gente experimenta um pouco, mas a gente já experimenta de algo que a gente vai provar eternamente na glória. Porque o propósito de Deus é vida eterna, é comunhão eterna,
é adoração eterna, é esse relacionamento eterno. Ser cristão é ser parecido com Jesus. O nome cristão significa pequeno Cristo. Se temos um alvo na nossa vida, esse alvo deve ser Ele. Tem uma canção que a gente tem cantado muito nas igrejas, né? Vou avançar, eu vou prosseguir, eu vou seguir, eu vou vencer, crescer, ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo. A gente está vivendo isso? Será que a gente tem entendido o poder da cruz de fato? Sabe, irmãos, o sonho de Deus é que a igreja seja um grupo de odres novos, cheios do vinho novo. Esse vinho é Jesus. É o poder de Deus, é o fluir do Espírito Santo. Que Ele seja o centro. Que a gente de fato morra. Se nós queremos realmente sair daqui diferentes, nós precisamos morrer. A gente precisa sair de cena. Se realmente nós queremos sair diferentes, nós precisamos entrar por essa porta que é Cristo. E deixar Deus fazer. O Léo hoje falou, né? Relaxa. Morre. Talvez você veio aqui para aprender mais, para poder voltar para a igreja e arrebentar. Morre. Deixa Ele ser o centro. Sabe, queridos, é momento de nós, igreja, voltarmos para os rudimentos mesmo da palavra de Deus. A rocha é Jesus. Uma casa construída sobre a rocha, ela tem sustentação, não é verdade? Se a nossa casa foi construída sobre regras, padrões, sistema de homens, o vento forte vai levar. Mas se nós estamos firmados em Cristo, pode vir o vento que for, que nós vamos permanecer nele. Oficialmente está aberta a escola Adorando. E eu escolhi esse dia que a sala ficou densa. Eu estava meditando na palavra de Deus, eu estava ouvindo uma canção. Que no dia eu só tinha ela baixada lá do YouTube. Aí eu voltava, aí cantava de novo. E eu tenho a alegria de ter a pessoa que cantou no YouTube aqui com a gente. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração, como ministrou no meu coração naquele dia. Eu queria fazer um apelo aqui essa noite. Para todos aqueles que querem morrer. Morrer para o nosso desejo, para o nosso paladar. Morrer para a desobediência. E viver para Deus. Sabe, nós precisamos olhar para Jesus todos os dias. Muitas vezes nós nos contentamos, eu aceitei Jesus, eu confessei, eu sou salvo, eu vou para o céu, amém. Meu irmão, você está perdendo de desfrutar da presença do Deus vivo, que além de ser Salvador, é Pai, amigo, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rosa de Saron, Lírio dos vales, maravilhoso, soberano, Deus forte, Ele é. Queria que a gente ficasse de pé. E aquelas pessoas que querem tomar realmente esse posicionamento, vocês podem vir aqui à frente. Às vezes eu questionava essa coisa, para que ir à frente, né? Porque quando a gente dá esse passo, a gente de fato está dizendo publicamente, olha, eu estou tomando essa posição e eu vou te dizer uma coisa, Deus honra os nossos posicionamentos. E nele nós somos capacitados para viver aquilo que nós estamos clamando para viver. Ele está te ouvindo.
Eu queria que você fechasse os olhos e fosse ministrado por essa canção, e depois eu quero fazer uma oração para toda a escola que veio à frente. Essa morte cheira muito bom às narinas de Deus. E aí ele começa a ministrar sobre nós o perfume da vida de Cristo. Seja abençoado, irmão. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como tem sido feita no céu. Tu és o nosso Pai, nós somos os teus filhos, reconhecemos isto, por isso te pedimos, teu reino sobre nós, sara nossa terra, Senhor, que o teu reino venha, Senhor, a começar em nós, quebranta corações, ensina-nos a ser como Jesus, sara nossa terra, Senhor, que o teu reino venha, Senhor, a começar em nós, quebranta corações, ensina-nos a ser como Jesus. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra, Deus, assim na terra como tem sido feita no céu. Tu és o nosso Pai querido, tu és o nosso Pai, nós somos os teus filhos, reconhecemos isso, por isso te pedimos, Deus, teu reino sobre nós, sara nossa terra, Senhor, que o teu reino venha, Senhor, a começar em nós, quebranta corações, ensina-nos a ser como Jesus, sara nossa terra, Senhor, que o teu reino venha, Senhor, a começar em nós, quebranta corações, ensina-nos a ser como Jesus. Oh Deus, ensina-nos mesmo, Senhor, a termos Cristo como centro da nossa vida, a desejar a tua presença acima de todas as coisas. Venha o teu reino, Deus, venha o teu reino, Deus, clamamos sim, oh.
Senhor, que o teu reino venha, Senhor, a começar em nós, quebranta corações, ensina-nos a ser como Jesus, sara a tua igreja, Senhor, e que o teu reino venha, Senhor, a começar em nós, quebranta corações, ensina-nos a ser como Jesus, sara a tua igreja, Senhor, que o teu reino venha, Senhor, a começar em nós, quebranta corações, ensina-nos a ser como Jesus, sara a tua igreja, Senhor, que o teu reino venha, Senhor, a começar em nós, quebranta corações, ensina-nos a ser como Jesus, e que o teu reino venha, e que o teu reino venha, Senhor, e que o teu reino venha, e que o teu reino venha, Senhor, e que o teu reino venha, e que o teu reino venha, Senhor, e que o teu reino venha, oh, que o teu reino venha, Senhor, e que o teu reino venha, de norte a sul, de leste a oeste, Deus, e que o teu reino venha, Senhor, e que o teu reino venha, que o teu reino venha, Senhor, que o teu reino, Pai nosso que estás no céu, santificado, que o teu reino, santificado seja o teu nome, que o teu reino venha, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como no céu, que o teu reino venha, que o teu reino, Deus, que o teu reino venha, Senhor, oh, que o teu reino venha, que o teu reino venha, Senhor, que o teu reino venha, que o teu reino venha, Senhor, que o teu reino venha, que o teu reino venha, Senhor, que o teu reino venha sobre as nossas famílias, Deus, que o teu reino venha,
essa nação, Senhor. Sobre as nações da terra te clamamos, que o teu reino venha, Senhor. Aleluia. Que o teu reino venha. Que o teu reino venha. Oh, aleluia. 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 Eu quero orar nessa noite, selando esse compromisso nosso com Deus. Quando o reino de Deus vem sobre nós, nós nos tornamos dependentes, submissos à vontade do Rei, governados por Ele, direcionados por Ele. E quando andamos direcionados por Ele, certamente viveremos. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a nossa vida, eu me incluo com os meus irmãos que estão aqui à frente. Nós nos posicionamos diante do Senhor nessa noite e dizemos, Deus, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que a gente morra para que a vida do Senhor flua através da nossa vida. Pai, nós nos posicionamos diante do Senhor, te entregando tudo que temos, que somos. Nos colocamos diante desse amor tão maravilhoso, incomparável, lindo. E dizemos, eis-me aqui, Senhor. Que teu Espírito venha selar esse compromisso nosso nessa noite. Que a tua vontade se cumpra em nós. Que o propósito essencial da vida, da existência se cumpra em nós. Somos gratos por Cristo. Somos gratos pela cruz, pela morte, pela ressurreição, pela vida. Somos gratos por essa chance de novamente podermos estar comungando dessa presença maravilhosa, indescritível, intensa, profunda, imensurável do Deus vivo. Que esses dias aqui, Deus, sejam dias em que nós estejamos dando passos para viver centralidade em Cristo. Não mais eu, não o meu sonho, o meu projeto, o meu desejo, mas estarmos alinhados ao centro da vontade daquele que é o centro da vida, Jesus. Se eu posso olhar para nós hoje, nós que estamos aqui dizendo, Deus, eu quero. E pela tua graça nos capacitarmos a viver como cristãos convertidos, que honram o teu nome e que vivem realmente como Jesus. Nos colocamos diante de ti, Deus.